alguns metros, vai buscar uma flor, vai colher o néctar dessa flor, vai voltar para a colmeia. E vocês já viram o favo de mel? Sim. O favo de mel é sempre naquele formatinho, cada favinho do mesmo jeito. Por quê? Porque a abelha, embora ela trabalhe em comunidade, ela só consegue construir a comunidade dela daquela forma. Só naquele hexágono, num triângulo, não, são todos iguais, ok? Vamos guardar essa imagem. E aí eu vou gráfico, o direito ao cuidado, as dimensões desse direito, as dimensões jurídica, ética, social e prática do direito ao cuidado e avançar para algumas considerações finais. Então, quem é velho no Brasil? As pessoas nascidas em 1965 ou antes, hoje são velhas. São consideradas 60 anos e mais. Ok? As pessoas não gostam de ouvir que são velhas, eu sei. Mas eu faço questão de falar, tá? Porque é importante que a gente perca o nosso idadismo, o preconceito que a gente tem contra nós mesmos. Porque nós não nos mostramos como velhos. Velhos são sempre o outro, né? Então a gente tem que trabalhar a cabeça da gente que a palavra velho não é uma ofensa. A palavra velho é a conquista de ter vivido, tá? E o que? Experiências, né? Experiência, boas e ruins também, né? Eu falo que tem gente que nem o tempo conserta. Né? Não significa você imaginar que todo mundo porque fica velho, fica sábio, maravilhoso, né? Não, nós somos seres humanos ao longo da vida. E aqui o que vocês observam nesse gráfico? Que a gente parte de menos de 5% na década de 60 para ter 40% de idosos ao final desse século. Hoje nós já temos em Belo Horizonte 20% de pessoas idosas na população. Significa que de cada 5 pessoas em Belo Horizonte, uma é idosa. Não dá para falar que você não conhece. Você conhece. Parece até que é mais. Né? Tem na família. Bom, e quem são os velhos do futuro? Eu falei que quem nasceu antes de 65 é velho. Mas quem que vai ser velho em 2030? Quem nasceu em 70. Quem que vai ser velho em 2040? Quem nasceu em 80. Tem alguém que nasceu aqui na década de 80? Nós estamos falando para nós. Eu sou 69. Os velhos somos nós. Nós somos velhos em construção. Ou você é, ou você vai ser. Né? Então, esses velhos até 2100, 2070 ali, ó. Se você tem um neto que nasceu na década de 2010, é o velho de 2070. O que a gente está fazendo com a infância de hoje vai determinar a velhice dessas pessoas. Vocês conseguem me acompanhar? Sim. E por que a gente precisa falar de envelhecimento no Brasil que é tão desigual? Porque uma coisa é eu falar para as pessoas que nascem no Taquaril, para as meninas de Sinhá. Outra coisa é eu falar para quem nasce no Mangabeiras. A idade é a mesma. Será que a velhice é a mesma? Não. E mais do que isso, o Brasil, ele entre 146 nações, ele é a 14ª em desigualdade social. O que significa isso? Que nós temos uma distância muito grande entre os muito ricos e os muito pobres. Nós somos o 94º, nós estamos lá na rabeira em igualdade de gênero. O que significa isso? Os homens ganham mais do que as mulheres. Os homens valem mais do que as mulheres. Somos exploradas. Nós somos exploradas, nós somos invisibilizadas, nós sofremos preconceito, né? E quais são as perspectivas que nos aguardam? 70 a 80% da população idosa do mundo, nos próximos 25 anos, viverá em países como o nosso. A Europa já envelheceu o que tinha para envelhecer, o Japão já envelheceu o que tinha para envelhecer. Nós estamos envelhecendo rapidamente. E envelhecendo em que condições? Com condições de saúde precárias,
onde interagem fatores socioeconômicos que dificultam o acesso à saúde e fatores ambientais que também dificultam esse acesso, né? E que vão impactar o envelhecimento. Alimentação. E dessa população mais velha, a população que mais cresce é a população 80+. A população 80+, ela cresce no Brasil a uma razão de 4% ao ano. A nossa população geral a 1,3%. Quer dizer, nós vamos ter muito mais idosos, muito idosos, do que crianças, do que adolescentes, do que adultos jovens. E com isso a gente vai ter um aumento da demanda de cuidado. Então, como que a gente vai construir uma sociedade cuidadosa? Que velhice espera esse garoto? Quando a gente vê essa cena, né? Será que ali a gente está tendo todos os elementos para construir uma boa velhice? A velhice é o resultado do acesso ou da falta de acesso a direitos fundamentais. Talvez esse garoto não chegue à velhice. Talvez ele se junte aos muitos jovens negros de 15 a 29 anos que são assassinados no Brasil todos os anos. Então, o direito ao cuidado, ele é um direito, é um pilar fundamental para a dignidade humana e para a justiça social. Quando a gente está falando de cuidado, a gente não está falando só de assistência física. Nós estamos falando de um direito que é relacional. É um direito fundamentado não só em objetos, mas em relações. Tá claro? E também em responsabilidades e em valores intrínsecos, né, ao bem-estar humano, de várias esferas jurídicas, éticas, sociais, globais. Então, onde está escrito que a gente tem direito ao cuidado? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela reconheceu recentemente a existência autônoma do direito humano universal ao cuidado. A Constituição Federal, no seu artigo 1º, inciso 3º, ela fala que todos nós temos direito à dignidade. E o cuidado, ele é uma dimensão que nos faz aceder à dignidade. Nós temos uma política nacional de cuidados que foi instituída pelo presidente Lula em junho de 2024, que reconhece o cuidado como um direito humano universal e promove a corresponsabilização entre Estado, famílias, setor privado e sociedade. A inteligência artificial está duplicando palavras, viu, gente? No original está inteiro. É engraçado isso, mas isso aconteceu também comigo em outra apresentação. Então, o que é direito ao cuidado? É um direito universal que inclui o direito a ser cuidado, a se cuidar e a cuidar. Ele tem o seu marco legal reconhecido oficialmente pela política. E ele é um trabalho essencial que nos permite estar aqui. Se você chegou aqui, ou você foi capaz de se cuidar, ou alguém cuidou de você. Mas o trabalho do cuidado, ele passa pela invisibilidade. Nós vamos chegar ele lá. É desvalorizado. Nós vamos chegar lá, vocês estão muito ansiosos. Então, essa dimensão tridimensional, né? O direito ao autocuidado, a cuidar e a ser cuidado, significa que nós temos direitos fundamentais, né? Direito à liberdade, direito à igualdade, direito à fraternidade, nós temos direitos de liberdades individuais, nós temos direitos civis e políticos, nós temos direitos sociais, culturais e econômicos, nós temos direitos à solidariedade, à humanidade, ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, nós temos direito a um Estado democrático de direito. Está acontecendo sim. Nós temos direito à democracia, a pluralismo, né? Direito à paz. E isso tudo é o que vai nos permitir direito ao autocuidado. Porque eu só vou ser capaz de me cuidar
melhor se eu tiver educação, se eu tiver trabalho, se eu tiver moradia, se eu tiver mobilidade, se eu tiver renda. Tá claro? Se eu tiver direito à participação social. Todo mundo fala do protagonismo do idoso, mas ai do idoso que ouse pensar diferente, falar diferente. Mas a gente fala e luta. Direito à saúde, à segurança. Então, o direito ao cuidado pressupõe, eu sei sobre saúde, isso é o que se chama literacia em saúde, quer dizer, eu tenho letramento em saúde, eu sei o que é bom para mim. Uma alimentação saudável, não fumar, não beber, usar um cinto de segurança, eu tenho direito a convívio social, isso aí tudo favorece o meu autocuidado. Eu tenho direito, então, a aprender sobre os hábitos saudáveis e a construir com isso a minha dignidade. O que é dignidade? Tudo o que não me envergonha é dignidade. Então, se eu abro a minha casa e não tenho vergonha de nada, eu sou uma pessoa que estou vivendo em dignidade. Se eu abro a minha casa e tenho vergonha de te mostrar alguma coisa que eu estou vivendo, eu estou submetida a alguma condição indigna. O direito de ser cuidado vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo em condições e agravos crônicos. As doenças que acompanham o envelhecimento, elas não são, e muitas delas, curáveis. Então, hipertensão, diabetes, artrose, osteoporose, muitas dessas doenças vão nos acompanhar. Ou, por exemplo, se eu caio e fraturo o fêmur, eu vou ter que lidar com essa realidade, né? E isso demanda cuidado. Mas eu também, para eu ter direito de ser cuidado, eu tenho que saber quem cuida. E no artigo 229 da Constituição está escrito que os pais cuidam dos filhos menores, os filhos maiores cuidam dos pais. No artigo 230 está falando que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar os idosos nas suas necessidades. Desse tripé constitucional, só a família tem nome, endereço e CPF. Se eu tiver com um problema de saúde, que eu preciso que alguém cuide de mim, e se eu chegar ali na porta e falar, ô sociedade, vem cá sociedade cuidar de mim? Será que a gente consegue? Quem é cobrado pelo cuidado? A família. E dentro da família, quem é cobrado? As mulheres. As mulheres. Né? E o Estado, ele só é reativo. Ele só aparece se a defensoria chegar lá e cutucar, se a promotoria chegar lá e cutucar. Embora ele tenha melhorado no âmbito da saúde da pessoa idosa, da assistência social da pessoa idosa, nós ainda temos muito a fazer. Então, o direito a cuidar é um outro direito que, se eu falo que meu pai tem direito a ser cuidado e eu preciso cuidar dele, que garantias eu tenho para cuidar? Olha, quando as mulheres tiveram direito à licença maternidade, houve quem pulou dessa altura. Como assim? Quando os homens tiveram direito à paternidade, tem gente que reclama. Mas ajudou Isso as mulheres. É um contrassenso, gente. É um contrassenso. Então, para eu cuidar, e aí eu trago a resposta que vocês queriam ver, né? A invisibilidade daquela mãe que cuida, tá no home office, né? Tá fazendo as coisas dela, ou daquela mãe que cuida naquelas outras condições aqui, né? Que cuida das crianças, que cuida às vezes do filho de uma vizinha para a vizinha poder trabalhar. Vocês conhecem isso? Não conhecem? Sim. Né? Vivemos Porque a gente isso. não tem creche, a gente não tem onde deixar as crianças. Nós temos 30% da oferta de creches que a gente deveria ter, né? Então, essa invisibilidade perpetua a desigualdade de gênero e precariza as condições de quem cuida. Eu acabei de voltar do México e eu tive a oportunidade de conhecer lá centros de convivência que são chamados utopias e centros de convivências multigeracionais que são chamados pilares. E nesses pilares tem escola para homem, sabiam? E nessa escola para homem, eles ensinam o homem a usar a máquina de lavar, trocar fralda, arrumar a cama,
e lavar vasilha. Meu filho faz isso tudo. Meu filho também. Meus filhos fazem isso tudo. Lá em casa, Mas tinha acontece chinelo que que a corria. geração anterior, as gerações anteriores, a minha avó criou os filhos dela sem entrar na cozinha. Eles eram servidos, né? E muitas mulheres, hoje eu vejo isso no meu consultório. A paciente falou comigo assim, nossa, a minha nora faz do meu filho um escravo. Ele tem que lavar as coisas. Verdade. tinha que ser a minha, não. A gente continua sexista. A gente continua achando que o bonito é a mulher fazer e o homem ser servido. Que nada. Eu tô falando isso, gente, porque pode não ser de vocês. Mas se você for ali fora, é um pensamento muito frequente, né? Meu marido faz tudo. E essa dimensão invisível leva também a uma desvalorização. Historicamente, o trabalho de cuidado ele tem sido atribuído às mulheres no âmbito doméstico, é considerado um labor. A mulher não ganha para fazer esse trabalho. Pelo contrário, ela perde. Ela perde a oportunidade de emprego, ela perde a oportunidade de estudo, tá? E com isso a gente está criando uma velhice desprotegida para essas mulheres no futuro. Porque elas não estão contribuindo para a seguridade social, né? 90% dos cuidadores no Brasil são familiares que trabalham quando são idosos. Estou falando das pessoas de mais de 60 anos. Elas trabalham em média 19 horas por semana para atividades domésticas e de cuidados. E quando essas mulheres têm de 60 a 69 anos, elas trabalham 24 horas no cuidado. E de quem elas cuidam? Dos seus maridos, Netos. dos seus netos, Mãe. dos seus filhos. Então, os homens podem esperar ser cuidados pelas mulheres. Mas será que as mulheres podem esperar ser cuidadas pelos homens? Não. Muito Por isso, raro. o direito ao Eles vão cuidado embora. prevê a corresponsabilização entre família, mercado, comunidade, né? Para garantir que o cuidado seja reconhecido como um bem público e não um problema pessoal. Porque hoje a velhice de cada um de vocês tem sido reconhecida não como uma questão coletiva, mas como um problema seu. E aí a gente entra na dimensão ética do cuidado. Então até aqui eu falei da dimensão jurídica. Agora nós vamos entrar na dimensão ética. A ética, ela se torna um imperativo moral baseado nas relações, na interdependência e na responsabilidade mútua. Então quem cuida tem que ter atenção, quer dizer, a capacidade de perceber a necessidade do outro e se reconhecer também um ser que depende do outro. A gente, às vezes, como cuidador, é muito autoritário. Porque eu estou cuidando, você tem que fazer do jeito que eu quero. Né? Tem que obedecer. O segundo é a responsabilidade. Quer dizer, eu tenho um compromisso de responder à sua necessidade, porque você é um ser humano. E eu te quero e eu te respeito. Eu tenho que agir com competência. Quer dizer, eu tenho que cuidar de uma forma adequada. E eu também tenho que trabalhar a minha receptividade. Como é que eu recebo esse cuidado? Quem é que gosta de ser cuidado? No sentido de se tornar dependente de cuidado? Ninguém. Quem aqui tem medo de morrer? Você queria ficar doente, arregaçado? Mas eu já fiquei. Quem aqui tem medo de depender de cuidado? Não. É isso. Então a gente está falando de uma dimensão que a gente não quer. E quando chega a nossa vez de receber cuidado, de precisar de cuidado, não é fácil, gente. Difícil. Não é fácil. A gente vê nas instituições de longa permanência os idosos que têm medo de pedir água, porque na hora que tomar água tem que ir ao banheiro e não vai ter quem leva ao banheiro. Que horror. Situação. Então, são realidades assim que eu estou trazendo para vocês, concretas, do nosso país, da nossa cidade. Então, o cuidado verdadeiro, ele precisa expressar solidariedade e empatia,
resgatando a importância da nossa interconexão num mundo cada vez mais individualista. Todos nós somos seres de cuidado. Se você tiver um bebê de 5 meses, deixar aqui na mesa, sair e voltar daqui a 5 anos, esse bebê está morto. Nós nascemos frágeis. Se você hoje sofreu uma queda na sua casa, ficar sozinho, incapaz de se levantar, e se eu voltar daqui uma semana, você está morto. Porque nós somos seres frágeis. Então, quando a gente fala de cuidado, a gente está falando disso. Não é de medir pressão, não. Não estou falando de dosar glicose. Eu estou falando do cuidado comigo. E aí, o que a gente observa hoje? A gente tem respostas das pesquisas brasileiras, não são internacionais, que 6 a 12% dos idosos do Brasil hoje não recebem o cuidado que precisam hoje. Verdade. Nós temos 6% dos idosos que precisam de ajuda para comer, que não tem quem dê comida. Nós temos 13% dos idosos que precisam de ajuda no banho, que não tem o banho. Para dizer de alguns exemplos, tá? Esses números aí estão todos, inclusive o morador de rua? Não, esses são de pessoas em casa. Pois é. Morador de rua, não. Só pessoas em casa. Que é uma expressão significativa. Não, sem dúvida, mas a pesquisa que eu trago para vocês é a pesquisa de pessoa que tem teto e que deveria ter. Morador de rua nem está incluído aqui, tá? E tem muitos, viu, na rua? Eu sei. São Paulo está 13%. lotado. A lacuna de cuidado, ela é maior para as mulheres. Eu não falei com vocês que as mulheres teriam mais dificuldade de ter o cuidado do que os homens? As mulheres, 13% em relação a 10% dos homens, sendo que na região norte e nordeste, essa lacuna é ainda pior, o que demonstra a nossa desigualdade regional. Então aqui, gente, na primeira barra em negro, né? É sempre a primeira barra em negro e um pouquinho maior, né? A primeira barra em negro é 2019, as duas azuis são 2013. O que vocês observam? Que houve um aumento de 2013 para 2019 em todas as demandas de cuidado para pessoas idosas. Nós não temos uma pesquisa mais recente do que 2019. Certamente, quando tiver, essa barra vai estar maior ainda. Eu trago para vocês ali, olha. Pessoas com mais de 75 anos, 45% delas precisam de ajuda hoje para realizar atividades fora de casa. Que pode ser, por exemplo, pegar um ônibus, que pode ser ir ao comércio, que pode ser cuidar dos seus remédios. Essas pessoas já começam a demandar esse tipo de cuidado. E aí a gente tem que conversar também sobre uma outra política que existe no Brasil, que é a Política Nacional do Cuidado Integral às Demências. É uma política também recente. E o que a gente observou? Que a gente precisa fazer coisas hoje para diminuir a chance de demência no futuro. Então, se você tem de 0 a 45 anos, eu preciso garantir educação básica universal. O maior fator de risco para demência é falta de escolaridade. Quem são as mulheres, quem são as pessoas que menos têm escolaridade no Brasil? As mulheres mais velhas. Porque elas foram de uma época em que mulher não precisava estudar. Porque a mulher só precisava fazer as prendas domésticas. Não estudar era difícil nesse país, não era para qualquer um. Exatamente. Não é só mulher, não. Precisamos prevenir trauma crânioencefálico, quedas, acidentes de trânsito, acidente de motocicleta. Vocês já viram a quantidade de jovens que estão sequelados por acidentes de motocicleta? 75% dos leitos do CTI do Hospital João 23 são motoboys. Verdade. Quem vai cuidar deles? As mulheres. A mãe. Políticas. Infelizmente, gente, nós temos 100 pessoas hoje residindo em hospitais porque a família não consegue recuperá-los, né? Políticas de segurança no trânsito. Se você tiver entre 45 e 65 anos, controle da hipertensão e diabetes, tratar a perda auditiva, tratar a perda visual. A surdez favorece
demência no futuro. Combate ao tabagismo e à obesidade. E se você tiver mais de 65 anos... Aí devia cuidar dos dentes também, isso é um fator muito triste. Sim, Conquista adoece, né? Sim, mas eu estou falando, cuidar do dente não favorece demência. Sim, Má alimentação. favorece, sim. Auditiva, né? Não, tá bom. Tá no mesmo nível. Não, eu estou trazendo aqui os fatores de risco para demência que foram identificados. Afeta também a saúde pública. Afeta a saúde, mas não provoca demência no futuro. Sim, é isso que eu Sim, tô falando. provoca. Então tá. Se não então tem provoca. cuidado. Atenção à saúde mental, né? Especialmente depressão, fortalecimento de vínculos sociais e promover atividade física. Então, quais são os desafios na implementação prática do cuidado? Já está na hora? Não. Porque você apareceu. Desafios na implementação prática do cuidado. Então, eu falei da dimensão ética, da dimensão jurídica, agora eu estou chegando na dimensão prática. Não da demência, do cuidado. Do cuidado da demência. A dimensão prática, a gente não tem profissionais do cuidado suficientes. E os que a gente tem são com baixos salários, jornadas exaustivas, falta de reconhecimento social. A gente não tem a profissão de cuidador reconhecida. Ele é reconhecido como um empregado doméstico, mas ele não é reconhecido por ser um cuidador. Desigualdades regionais, como eu já apresentei, falta de centro-dia, falta de serviço domiciliar, falta de acesso a vagas em instituições de longa permanência. E quanto mais a gente vai para a periferia ou para a zona rural, mais grave é essa falta. Falta de formação profissional para cuidados paliativos, porque quando eu cuido até o fim. E o cuidado paliativo acompanha esse cuidado. E mais do que isso, no Japão, eles estão trabalhando com robôs. Para diminuir o isolamento social, existem os robôs pets. Então tem o cachorrinho, tem o gatinho, que vai lá e tal. Essa não é uma saída para nós, gente. A nossa saída é gente. Sem falar... Nós estamos muito longe disso. Tá? Sem falar que a máquina está substituindo um homem, né? E ele vai viver de quê? Se não tiver um salário. E essas tecnologias, então, elas podem até aprofundar essas desigualdades. Então, entrando nas considerações finais, a lei estabelece as bases para a construção de um sistema justo de cuidados. A Lei 15069 de 2024, que é a Política Nacional do Cuidado. Para eu avançar na dimensão social, eu tenho que superar a invisibilidade do trabalho de cuidado e promover a corresponsabilização entre homens e mulheres, entre Estado, sociedade e família. Na dimensão ética, eu tenho que avançar na expressão da solidariedade e na responsabilidade mútua, nos reconhecendo como interdependentes. E na dimensão prática, eu tenho que buscar uma infraestrutura adequada, qualificar os profissionais e também promover tecnologias inovadoras. Então, como que a gente vai construir uma sociedade cuidadosa? O direito ao cuidado, ele emerge como um pilar fundamental para sociedades que valorizam a dignidade humana e a justiça social. E efetivá-lo transcende a assistência individual. O direito ao cuidado precisa começar a ser reconhecido como um direito coletivo, que inclui todos esses atores que foram chamados à ação. E aí eu trago o que eu acho que é o de mais inovador que a gente tem na compreensão do cuidado. Nós somos seres sociais, nós precisamos trabalhar o capital social. Capital social é a seguinte pergunta. Responda, não precisa responder para mim, responda para você. Se você precisar de cuidado, você tem com quem contar? Não. Não pedi que você me respondesse. Guarda para você. Mas Uma é bom. reflexão. Mas é Só bom. uma reflexão. Né? Se você precisar de cuidado, você tem com quem contar? Esse é o seu capital Só o social. SUS. Tá? Só com o SUS. As redes sociais, essas do WhatsApp, Instagram, não cuida de ninguém, tá? Muito bem. Não cuida de ninguém. E a gente tem que trabalhar a nossa coesão social. O que é a coesão social? É enfrentar os preconceitos e a radicalização.
Direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, o momento não é para isso, gente. O momento é para pensar o povo brasileiro e lutar por quem defende o direito ao cuidado, tá? Presta atenção se você está escolhendo pessoas que te vitimizam e que fazem de você um coitadinho. Porque esse não é estar do seu lado, não. Ele está do lado daquele que vai te manipular e querer te tutelar, tá? Vamos precisar enfrentar o racismo. 70% dos cuidadores são, 90% são familiares, 75% são mulheres. E das mulheres, 75% são pretas e pardas. Indígena. E quando essas mulheres entram na casa de um branco para cuidar, muitas vezes elas sofrem de novo o racismo. Tá? Então, trabalhar o enfrentamento do racismo. Produzir bem-estar individual e saúde mental. Construir relações baseadas em confiança. Valorizar as nossas tradições culturais. Respeitar a diversidade. Mas como que a gente vai chegar nesse ponto? Quando governo, olha ali, serviços governamentais, lideranças comunitárias confiarem umas nas outras. Enquanto a gente achar que a gente está em lados opostos, ou que a sociedade civil não pode falar porque quem manda é o governo, ou a sociedade civil chegar, né, intimidada para conversar, não está certo, tá? Não está certo. A gente precisa trabalhar linguagem que favoreça esse diálogo entre sociedade civil e governo. E isso é o que vai nos permitir construir pontes e não barreiras, tá? A gente precisa construir uma comunidade mais resiliente e nós somos um povo extremamente resiliente. Mas nós temos que avançar na resiliência, nós temos que trabalhar na transformação, né? Em transformar esse povo rico, lindo, cheio de vantagens, de diversidade cultural, de diversidade racial, de diversidade etária, de diversidade de gênero. Nós somos um povo que temos que trabalhar a nossa coesão social. Eu me identificar no meu irmão, eu me identificar no meu colega, né? Eu me identificar com uma pessoa que é totalmente diferente de mim, mas é tão humana quanto eu, é tão cidadão quanto eu, tá? Então, a efetivação plena do direito ao cuidado depende da nossa capacidade, enquanto governo, sociedade civil e setor privado, trabalharmos juntos para construir sistemas universais de cuidado, equitativos e centrados na dignidade humana. Então, o convite que a gente faz, como construir uma sociedade cuidadosa? Trabalhando juntos por essa sociedade. Com foco no cuidado, e o cuidado é o quê? O cuidado é o bem-estar de cada um, é o bem-estar da nossa coletividade, né? E também com foco nas pessoas, tá? A gente vai ter cada vez mais investidores, a gente vai ter cada vez mais o mercado assumindo esse lugar, porque ele reconhece a população idosa como um mercado, né? Mas ele talvez não esteja disposto a favorecer o cuidado para quem mais precisa. Esse lugar é o lugar também do Estado brasileiro, das organizações sociais, como a Cuidadosa, nós estamos aqui nessa perspectiva, né? Mas do Estado brasileiro em todas as suas representações, seja na Defensoria, seja na DPEI, seja na Secretaria de Saúde, seja na assistência social, em todos os lugares, né? Com foco nas pessoas. Porque quando chegar a nossa vez, cada um de nós vai querer ser cuidado com respeito, competência, lealdade e compaixão, né? Então, o cuidado não é para o outro, o cuidado é para mim. Países como Alemanha e Japão, a partir dos 40 anos, você já reserva 1% do seu salário para o caso de você precisar de cuidado no futuro.
E nós? Qual que é a nossa previdência em relação ao cuidado? O que nós temos feito para construir um país que nos ofereça esse cuidado se eu precisar? Nós temos em Belo Horizonte o exemplo do programa Maior Cuidado, um programa que é reconhecido mundialmente como uma prática exitosa de cuidado. Vocês aqui já pediram para ele ser ampliado? Vocês o conhecem? Né? Então, a gente tem que aprender conosco, se apropriar daquilo que a gente construiu para a gente buscar isso. Isso apareceu nas conferências? Apareceu. A gente tem que trabalhar nessa direção. E aí eu termino lembrando daquela abelha. Lembra da abelha? Uhum. Ela não era capaz de mudar a comunidade dela, mas nós somos. E nós acreditamos que a gente pode mudar o nosso projeto de comunidade para que ela se torne uma comunidade de fato cuidadosa. Aqui vocês podem tirar o pequeno manual antidadista, que eu participei da elaboração, e tem 2 capítulos que eu escrevi com outras pessoas. Um é com quantos is se faz o idadismo, e o outro é o idadismo nos serviços públicos. Então fica à disposição de vocês e eu estou aqui. Muito obrigada. Obrigada pela atenção. E aí? Ai. Obrigado, doutora Carla. Nós temos, né, o terceiro. Bom, nós vamos fazer o encerramento agora com o desfile de moda, né, doutora Fernanda?